Amém? Abra comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Enquanto você vai abrindo, repita comigo o tema dessa noite. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Amém? Vai procurando aí, Gálatas 5, 25. Crus sacra sit mihi lux, non dracon sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mi revana, sunt malaquae libas, ipsi venena bibas. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Amém? Aí você pergunta pra mim, por que você está rezando em latim, Henrique? Porque o capeta tem medo da oração em latim, amém? Pra ele não atormentar nós aqui nessa noite. Deus é bom, achou? Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia e dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Amém? A passagem que nós lemos é exatamente o tema dessa noite. Mas nós precisamos nos aprofundar naquilo que é a palavra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ela já vai ali, impregnando dentro do nosso coração para que a gente possa viver. Então repete assim comigo: Espírito Santo, toque em meus ouvidos para tudo aquilo que eu escutar, eu entenda, e toque em meu coração para que eu viva tudo aquilo que eu ouvir. Amém? Irmãos, presta atenção aqui, No final da nossa vida, nós vamos passar por um processo que nos é chamado pela teologia de um processo de um julgamento particular. Repita comigo: um julgamento particular. No final da nossa vida, nós vamos passar por um processo de julgamento universal. Repita: julgamento universal. Ou seja, nós vamos passar por 2 julgamentos. Amém? Quando nós morrer e quando for o final dos tempos, quando tiver a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, quando todos forem ressuscitados em corpo e alma, alguns para a condenação eterna, outros para a salvação eterna. Mas o fato é que nós vamos passar primeiro por um julgamento particular no momento da nossa morte. E nesse julgamento particular, nos últimos suspiros da nossa vida, no último momento aonde o inimigo vai tentar perder a sua alma, eu gosto de fazer uma associação. Eu digo assim, que no momento ali do nosso juízo particular, ali no último instante que o inimigo tem para perder a sua alma, Deus vai ter 3 coisas segurando na mão. Repete comigo: 3 coisas. E Satanás, para tentar perder a sua alma, também vai ter mais 3 coisas para tentar fazer você ser condenado. Repete comigo: mais 3 coisas. A primeira coisa que Deus vai ter nas mãos para poder salvar você, para poder trazer você ali para a vida eterna junto com Ele, repete comigo: uma lista. Essa lista, ela vai estar escrita dentro do livro da vida, que é citado em Apocalipse. Esse livro da vida é o livro onde vai estar escrito o seu nome daquele que for salvo. Qual é seu nome? Fala mais alto: qual é seu nome? O seu nome precisa estar lá dentro desse livro, porque senão você não entra. Diga misericórdia. Então Deus vai estar lá com a listinha dentro do livro da vida, e o seu nome precisa estar lá: Henrique, Maria, Hemer, Guilherme, João, não importa, o seu nome precisa estar lá para você poder passar na catraca. Amém? Então uma coisa que Deus vai ter é o livro da vida. Segunda coisa que Deus vai estar segurando, repete comigo: balança.
Aí os gordinhos ficam mais preocupados, né? Cadê o Emer? O Emer não tá aqui, né? Mas não é por causa do peso, não. Fique em paz. Apesar de, né? O jejum ser muito bem-vindo, a penitência ser muito bem-vinda, né? E o pecado da gula, ele nos leva à perdição também. Mas não é por isso que vai ter uma balança lá. Pergunta pra mim, então por que, Henrique? Mais alto, por que, Henrique? Vai ter uma balança porque Deus vai pesar o quanto você amou. E ele vai fazer ali, ó, uma estatística de se o peso do quanto você amou é maior do que o peso do quanto que você pecou. E aí Deus vai saber se o quanto nós amamos foi maior do que o quanto nós pecamos, para saber se a gente vai poder ser salvo. Se o lado que tiver cheio de pecado pesar mais, aí o negócio complicou. Diga misericórdia. Terceira coisa que Deus vai ter segurando ali na mão, repete comigo, um termômetro. Fala pra mim, por quê, Henrique? Porque a palavra, ela fala assim pra nós, ó, seja você frio ou seja você quente. Porque se você for morno, Deus vai te vomitar. Quando Deus colocar o termômetro ali para medir a sua temperatura, você precisa estar com febre. É a primeira vez na vida que vai ser bom você estar com febre. Para o ponteiro apontar lá em cima, bem quentinho. Se o ponteiro ficar baixo, já era. Se o ponteiro ficar ali, ó, morno, piorou ainda, mais ruim ainda. Mas nesse momento, se o ponteiro ficar lá em cima, se estourar o termômetro, aí é porque você está cheio do fogo do Espírito Santo e as portas do céu vão ser abertas para você. Aplauda esse Deus que está te falando isso hoje. Você quer isso para sua vida, sim ou não? Você deseja, sim ou não? Então o nome precisa estar na lista. A balança precisa ser mais pesada pro amor, né? E o termômetro precisa estar queimando, amém? Até aqui você entendeu? Sim ou não? Sim. Mas o inimigo também vai tentar perder você. Diga misericórdia. Pergunta aí pro seu irmão, você quer ir pro inferno? Fala, eu não quero, né? Misericórdia. Então, o inimigo também vai estar lá tentando perder a sua alma no último instante, no seu último respirar. Eu estou falando para você uma analogia. Não estou dizendo que vai ser desse jeito lá, que Deus vai estar brigando com Satanás. Não, mas no último respirar é o que Satanás vai tentar fazer, perder a sua alma. Por isso que na oração do Pai Nosso, né, a gente sempre reza, livrai-nos agora e na hora da nossa morte. Amém? Por quê? Porque na hora da nossa morte é o momento onde mais Satanás vai investir. Para poder fazer você, naquele momento ali, pensar, puxa vida, eu odeio Deus. Deus não fez nada para mim na minha vida inteira, não quero saber de Deus. É o único pecado, o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado de não aceitar a misericórdia de Deus, que pode fazer você ser condenado. Então, o inimigo vai estar ali, ele vai estar segurando 3 coisas também. Repete assim comigo, a primeira coisa, celular. Pros dias de hoje o negócio tá feio, né? Antigamente pode ser que o inimigo estivesse segurando outra coisa, mas nos dias de hoje vai ser o celular. E esse celular, ele vai estar ali, ó, para tentar condenar você. Ele vai ver tudo aquilo que você pesquisou, tudo aquilo que você viu, todo o tempo que você ficou perdendo no TikTok, no Instagram, vendo vídeo, as coisas que você podia ter feito, né? Tudo aquilo que tá ali ó, no celular. E ele vai estar ali, ó, para tentar condenar todas aquelas músicas do mundo que você escutou, tudo aquela porcariada, vai estar tudo ali, ó. E o Satanás vai tentar pegar você pelo celular. Diga misericórdia. Segunda coisa que o inimigo vai ter segurando na mão, pergunta pra mim, qual é, Henrique? Um cartaz de procurado. E esse cartaz vai ter uma fotinha sua ali, ó. Qual que é seu nome? Fala mais alto. Henrique, Márcia, Elaine, João, Mateus, seu nome vai estar ali junto com a sua fotinha e vai estar escrito ali, ó, recompensa. Procura-se, recompensa. Aí vai ter várias pessoas ali, nós vamos pegar um cartaz do Frei Gilson, $1 milhão, né? Vamos pegar um cartaz ali do Padre Paulo Ricardo, $800 mil. Aí vai pegar um cartaz ali, Henrique, R$1. Vai pegar ali Maria, João, Pedro, 50 centavos. Diga comigo, misericórdia. O seu preço de procurado ali precisa estar alto, amém? Por que que precisa estar alto? Porque o inimigo, quanto mais ele investe em você, quer dizer que você está dando trabalho para ele, amém?
Se o seu preço estiver alto, é porque você está dando trabalho para Satanás, está dando trabalho para o inferno. O inferno quer pegar você de todo jeito. Então ele vai colocar ali uma recompensa para um demoninho menor, para um demonião maior, para tentar perder a sua alma. E vai falar assim, ó, se você conseguir aquele ali, é caro, aquele ali vai ser difícil de perder a alma dele. Então, ó, tá aqui, ó, um preço caro por ele. Quanto que você quer valer? Pergunta aí pro seu irmão, quanto que você tá valendo? Infelizmente tem uns que não tá valendo nada, né? Mas nós precisamos valer bastante nas garras de Satanás para saber, né, que nós estamos incomodando o inferno e nós precisamos ser salvo. Amém? Amém mesmo? Terceira coisa que o inimigo vai estar segurando, repete comigo, cronômetro. E esse cronômetro vai estar cronometrado todo o tempo da sua vida. Todo o tempo que você gastou para Deus e o tempo que você gastou para o mundo. Todo o tempo que você perdeu e todo o tempo que você usou para salvar almas. Todo o tempo que você preferiu dormir, preferiu descansar, preferiu só o lazer, preferiu só o prazer, preferiu só assistir televisão, preferiu ficar assistindo a Copa do Mundo em vez de vir para a igreja num dia que precisava vir para a igreja, vai estar cronometrado ali certinho. E aí o inimigo vai usar e falar, ó, deu muito mais tempo para mim do que para você. Diga misericórdia. E aí, qual que é o tempo que você tem dado para Deus? Se hoje o tempo fosse cronometrado através do tempo que você passa rezando e lendo a Bíblia versus o tempo que você passa no celular. Se isso fosse hoje definir se você vai para o céu ou vai para o inferno, para onde será que nós ia? Tá feio o negócio, né? Não precisa nem responder, já sei, já. Por isso que Deus quer mais de mim e de você hoje. Eu tô aqui para falar para você que em nome de Jesus, se você hoje for uma pessoa que anda com o Espírito, no Espírito, como vai dizer Paulo aqui nessa passagem de Gálatas, eu tô aqui para falar para você que o inimigo ele pode até tentar usar as armas dele para te perder, mas as armas que ele vai usar de vez de te perder vão ajudar a te salvar, porque quando ele abrir seu celular vai ter pregação, vai ter músicas de louvor, vai ter passagens bíblicas, vão ter coisas de Deus. Quando ele pegar ali, ó, para tentar perder você através do cartaz, a sua recompensa vai ser grande. Vai estar lá, ó, Henrique, $1 milhão, Emer, $1 milhão, Guilherme, $1 milhão, vai estar você lá com uma recompensa grande. E quando ele pegar aquele cronômetro para falar assim para Deus, ó, deu mais tempo para mim do que para você, não. O tempo vai estar cronometrado mais para Deus, mais para salvação de almas, mais para o amor, mais para santidade, e através disso Satanás vai perder, porque as armas que ele usou para te condenar vão acabar te salvando. Aplauda isso se você entendeu. Em nome de Jesus, Deus ele quer hoje falar para mim e para você que não importa o quanto o inimigo invista contra as nossas vidas, se nós somos fiéis àquilo que ele tem para cada um de nós, mas para isso nós precisamos viver pelo Espírito e agir conforme o Espírito Santo. Amém? Por que que essa passagem ela é muito clara quando ela está falando assim, ó, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Por que que Paulo está falando isso? Porque tem gente que anda com o Espírito, mas não vive de acordo com o Espírito. Diga para mim, por que, Henrique? Se você for ver Judas Iscariote, ele caminhou a vida dele ali, depois que ele conheceu Jesus, caminhou com Jesus, sim ou não? Judas Iscariote caminhou com Jesus, sim ou não? Ele caminhou com o Espírito. É três, é um Deus em três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava ali. Ele caminha com o Espírito, mas ele não viveu de acordo com o Espírito, porque ele não confiou nas promessas que Jesus tinha para a vida dele. Ele entregou Jesus à morte e depois se suicidou, se enforcou. Ele não escutou aquilo que Deus tinha para a vida dele, ou seja, ele até caminhava, mas ele não vivia de acordo com aquilo que ele caminhava. É a mesma coisa hoje em dia que a gente vê dentro da igreja tantas pessoas vivendo dentro de uma hipocrisia. Que a gente fala muitas vezes de Deus, a gente fala do amor de Deus, a gente fala o quanto a gente deseja Deus, mas na prática a gente não tem vivido esse amor. A gente está aqui, glória a Deus, aleluia, eu dou minha vida por Jesus, a hora que está lá fora, espana, foge, corre.
e deixa Deus de lado. Assim como Pedro falava, né? Antes de sentir mesmo aquela conversão profunda, antes de Pentecoste, Pedro olhava para Jesus e falava: Senhor, por nada nesse mundo eu vou permitir que o Senhor morra, e se matarem o Senhor eu vou morrer junto com o Senhor. No momento onde Jesus falou para ele: ó, Pedro, você vai negar eu 3 vezes, Pedro. Ele não acreditou. Na hora que o calo apertou: Senhor, eu não te conheço, não sei quem que é esse cara, nunca vi na minha vida, nem andava com ele, por quê? No momento da dificuldade, nem sabia quem era Jesus. Muitas vezes eu e você somos assim, hipócritas. Deus queimou o coração de Pedro de tal forma que ele se arrependeu. Judas sentiu remorso, por isso que ele se matou. Ele não se arrependeu, ele sentiu remorso, duvidou da misericórdia de Deus, então ele se suicida. Mas Pedro, ele se arrepende de todo o coração. E é por isso que Jesus resgata ele mais uma vez e fala para ele naquela praia: Pedro, eu te chamei lá para ser líder da minha igreja. O Evangelho de Mateus vai dizer, Mateus 16:18, Pedro, tu és pedra e eu te edificaria a minha igreja. Depois que Pedro nega e volta Jesus lá depois da ressurreição naquela praia e fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele responde. Mesmo Jesus sabendo da safadeza de Pedro, ele ainda olha para Pedro e fala: então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Porque eu sei que aqui você se arrepende e chora amargamente daquilo que você fez lá atrás. Pode ir, ainda está nas suas mãos. A promessa que Deus tem para a sua vida ainda está de pé. Não importa se você foi sem vergonha, não importa se você caiu, não importa se você regrediu, se você voltou para Jesus hoje, pediu perdão, está ali com Ele. Ele ainda tem promessa para a sua vida e essa promessa está de pé. Aplauda isso se você entendeu. Essa promessa para sua vida ainda está de pé. O que ele prometeu para você? Prometeu ser mãe, prometeu ser pai, prometeu filhos, prometeu uma vida de conversão de almas, prometeu chamar as pessoas que estão perdidas para perto dele. Eu não sei, mas nós precisamos sair da safadeza. Fala aí pro seu irmão: pare de ser sem vergonha. Fala aí pro seu irmão: pare de ser sem vergonha. A gente precisa viver numa vida de santidade. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que você imagina. Talvez você está cansado já, talvez está exausto, ansioso, angustiado. Mas aquele fogo que o Espírito Santo promete para nós, ele é maior do que tudo isso. Quando nós vivemos de acordo com o Espírito, nós vivemos no Espírito, mas quando nós só caminhamos ali ao lado dele, mas fazemos tudo o contrário, nós estamos vivendo totalmente contra aquilo que a gente mesmo acha que é certo. Assim como eu, sendo um missionário, um pregador, se eu falo para você de Jesus aqui hoje, do amor, de humildade, de carinho, de afeto, e lá fora eu não viver aquilo que eu estou falando para você, eu vou ser um hipócrita. Se um sacerdote que dá vida por Jesus é um exemplo claro, ele está caminhando com o Espírito, puxa vida, ele virou sacerdote, está vivendo ali uma vida com Deus, só que daí começa a ensinar coisa errada, começa a viver de qualquer jeito, começa a viver totalmente contrário. Aí ele está caminhando com o Espírito, mas ele não está vivendo de acordo com o que o Espírito quer. Da mesma forma que qualquer pessoa, líder de qualquer tipo de movimento, qualquer situação possível, ela até caminha dentro da igreja, mas às vezes é só um lobo em pele de cordeiro para devorar o primeiro que aparecer. A passagem ela vai dizer claramente sobre divisão, sobre arrogância, sobre inveja, sobre maldade. Porque aqueles que vivem fora daquilo que Deus tem, que o Espírito tem, não é verdadeiramente vivente do Espírito. É uma pessoa que só fala. E falar até papagaio fala. Sim ou não? A gente precisa viver. A fé sem a obra é morta. Tem um irmão que eu estou ajudando lá, que mora lá perto da nossa comunidade. Vira e mexe, eu ajudo ele com alguma coisa. Eu não sou melhor do que ninguém, é só para te dar um testemunho. Ontem eu estava voltando para casa com o carro, aí o chapeuzinho dele estava caído lá no meio da estrada de terra. E ele tinha caído. É um homem que está largado, não tem mais nada, nem ninguém da vida. Que apareceu lá, está morando ali no ponto de ônibus.
E não tem um lugar para comer, para tomar banho, para dormir, para fazer nada. E lá a gente ajuda essas pessoas, né, que precisam. E ele tinha caído, tinha tomado uns gole, caiu, cortou todo o rosto, estava sangrando. Aí eu parei ali perto dele. A hora que eu vi ele, ô, seu Ivo. Aí a hora que ele olhou para mim, ele começou a chorar. Ele falou, ô, Henrique, eu tô perdido, Henrique. Eu não sei o que eu faço da minha vida, Henrique. Eu não tenho mais jeito, Henrique. E aí ele olhou para mim e ele falou assim, eu não tenho aonde encostar minha cabeça para dormir. E aí a hora que ele falou isso, eu lembrei da passagem onde Jesus fala, né? Que o próprio Cristo não tinha onde repousar a sua cabeça para dormir. E aquilo apertou meu coração. Aí eu peguei, consegui levar ele lá para um carrinho lá onde um dono do bar deixa ele dormir dentro de um carrinho lá de vez em quando. Porque tava todo sangrando, todo machucado. Levei ele lá. E ele fala para mim sempre, ô Henrique, confia em mim, Henrique, eu vou melhorar, eu vou mudar, Henrique, vai dar certo. Eu falo para ele, ô seu Ivo, vai dar certo. Em nome de Jesus, nós estamos juntos. O senhor vai conseguir. A gente tem orado por ele tem ido participar das noites de oração. Mas ao mesmo tempo tropica, levanta, continua naquela vida. Eu tô aqui para falar para você que se você vive no Espírito, você precisa viver de acordo com o Espírito. Não adianta a gente pregar só dentro da igreja, irmão. Não adianta a gente falar de Deus só aqui dentro da igreja. Tem gente lá fora que está precisando muito de nós. Ah, mas é vagabundo, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Ah. Qualquer um de nós pode chegar nessa situação do fundo do poço. Qualquer um de nós. Judas andou com Jesus. Acabou se matando. Ele caminhou com Jesus em corpo, sangue ali, ó. Acabou se matando. Se nós não tivermos misericórdia no nosso coração, o que será de nós? Deus pede hoje para mim e para você uma vida real, verdadeira em Deus. Ele deseja mais para você. Fala aí pro seu irmão, Ele quer mais de você. Fala aí para ele, Deus quer mais de você. Fala, Deus quer mais de você hoje. Todas as pessoas que vivem na mentira, na hipocrisia, elas vivem tristes. Ah, eu caminho com o Espírito, mas eu não vivo de acordo com o Espírito. É uma pessoa que vive triste. É uma pessoa que muitas vezes quer só status, quer só microfone, quer só falar ali, quer só fazer as pessoas acharem que ela é de Deus, convencê-las através do humano. Mas a palavra, quando ela é morta, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Se uma profecia ela é falsa, ela não acontece. Se a promessa é falsa, ela não acontece. Não adianta eu falar de amor para você, de Jesus, se eu não amar. Não adianta a gente ser hipócrita e mentir. Dentro da nossa casa precisa ser uma casa de virtudes. Uma pessoa que não anda de acordo com o Espírito, ela não consegue ser virtuosa. Dentro da igreja, com alguns ela é de um jeito, lá fora ela é de outro. Ela é orgulhosa, ela é pessimista, ela é arrogante, ela não tem paciência, ela não tem amor. Ela briga o tempo todo, qualquer coisa é motivo. E isso tem desunido famílias, destruído casas, acontecido ali o rompimento de matrimônios, filhos têm ido para o mundo, os chamados estão sendo perdidos, os sonhos estão sendo mortos, porque muitos não têm vivido de acordo com o Espírito. Jesus, ele chama a gente aqui hoje para ser diferente daquilo que a gente foi até agora. Deus está falando, não pode ter divisão, não pode. Muitas vezes dentro da igreja, né, a gente dizia assim, não saia do rebanho, porque senão o lobo pega você. O demônio vem e te devora, o mal vem e te devora. Hoje você não precisa sair do rebanho para o inimigo te atacar. Parece que as ovelhas estão se matando dentro do rebanho. Parece que líderes estão se atacando dentro do rebanho. Parece que a inveja tem consumido, a raiva tem consumido, o ciúme tem consumido. E não precisa mais de lobo. Olha só, a própria ovelha mata a outra ovelha. Está na hora de a gente começar a se amar de verdade. Tem hora que acho que Satanás bate palma, porque às vezes ele está na dele, ele nem fez nada ali, ó. Nós mesmo com a nossa ruindade, com a nossa concupiscência,
acaba se atrapalhando todo. E é por isso que a gente fala também sobre maldição. Ah, mas a gente paga pelo pecado da outra pessoa. Não, a gente sofre a consequência do pecado que ela fez. A gente sofre por aquilo que aconteceu como um pai que apostou todo o seu dinheiro em jogo e agora não tem herança pro filho. Ele está sofrendo a consequência do que o pai fez. Acabou com o dinheiro em jogo. Porque não andava de acordo com o Espírito. Hoje em dia o que mais está tendo é gente apostando, gente perdendo dinheiro, gente perdendo família. Porque não consegue andar de acordo com o Espírito. Essa Copa do Mundo aí, por exemplo, que teve de gente apostando, que vai fazer um gol desse, não vai fazer um gol daquele. É assim que começa, né? Eu conheço gente que está perdendo família, perdendo casa, perdendo salário, por causa que hoje não tem mais controle. Ah, mas é só um pouquinho não tem problema. Ah, é só um golinho de cerveja, é só um golinho de cachaça, mas é só uma apostinha. Se você soubesse que numa gruta ali de água tivesse só um pouquinho de veneno, você pulava? Sabendo que você podia morrer? Só com aquele pouquinho de veneno. Se aquele pouquinho de veneno você ingerisse ali, você morria. Você pulava? Sim ou não? Não, né? Então por que você dá uma brechinha, nem que seja pequena, para o demônio vir e destruir tudo de uma vez? Deus, Ele quer mais de nós, profundidade. Se andamos com o Espírito, vivamos de acordo com o Espírito. Eu não posso orar para uma pessoa que está embriagada ali, toda fedida, sem banho, toda quase morta. Se eu for aquele que bebe de vez em quando, aquele que bebe, né, no final de semana, mesmo que seja um pouquinho, porque eu não vou ter autoridade. Eu não vou ter autoridade de pôr a mão na cabeça dele e falar em nome de Jesus Cristo agora, se abstenha de toda essa bebida, todo esse alcoolismo. Não vou ter autoridade. Aqueles que estão à frente principalmente. Tem gente que não vai falar mais sobre isso hoje em dia. Eu vou falar para você, não importa. Não importa. Deus vai cobrar de mim se eu não falar. Ah, mas até na missa a gente comunga, o vinho é vinho, também tem um pouquinho de álcool, viu? Não é mais vinho. Você é católico ou não é? O que você comunga aqui não é mais vinho. É o quê? Sangue. Não é mais vinho, não. O Espírito Santo, Ele quer fazer a gente andar de acordo com o Espírito. Tem que ser de acordo com o Espírito. Pare de viver uma vida de hipocrisia. Fala aí pro seu irmão, pare de ser hipócrita. Fale para ele aí, pare de ser hipócrita. Então uma pessoa que vive numa vida de hipocrisia, ela vive numa vida de divisão, ela não tem virtudes, ela alimenta os apetites da carne, como vai dizer aqui também nessa palavra. Se você ler depois ela todinho em Gálatas, aqui, Gálatas 5 todinho, você vai ver que Deus está falando, ó, a pessoa que alimenta os apetites da carne, então enche a barriga daquilo que quer, come até não dá mais, vai no rodízio, né, para fazer valer a pena o rodízio, come 25 pedaços de pizza, chega vomitando em casa para valer a pena o rodízio. Quer alimentar o apetite da carne, vai ver qualquer coisa, qualquer porcaria ali no celular, fotos, vídeos, áudios, alimenta os apetites da carne. Passa uma mulher na rua, já olha, oh, beleza, né? Passa um homem, oh, beleza. Aquele que vive de acordo com o Espírito não vive nisso, mas aquele que vive em contradição com o Espírito, como eu disse para você, não consegue ser feliz, pode até fingir uma falsa felicidade. Tem pessoa dentro da igreja que vai sorrir para você, e a hora que você for embora, ela vai chorar, porque aqui dentro tá doendo, porque aqui dentro tá podre, porque aqui dentro não tem Jesus de verdade, porque aqui dentro às vezes é só falsidade, só mentira. Quem é cheio do Espírito Santo precisa ser feliz em meio às dores, em meio às dificuldades, em meio às pauladas, em meio à perseguição, em meio à tragédia. Não importa, se você perder hoje, amanhã você ganha, não importa. Quem anda com o Espírito é verdadeiramente feliz. Os apóstolos, eles provavam isso. Vai dizer em Atos dos Apóstolos que eles eram presos. Eles apanhavam lá, levavam chicotada, paulada, pedrada, e saía dando risada. E falava, obrigado Jesus, porque eu apanhei no seu nome. Você tem noção do que é isso? É você apanhar e falar, glória a Deus, estou aqui Senhor, manda mais. Quanto mais paulada eu levo, mais uma alma é salva para Jesus. Quanto mais abre a minha chaga, mais da minha chaga sai fogo, e vamos converter a alma.
Mas aí aquele que vive em contradição com o Espírito, na primeira paulada, ai meu Deus, por que tá assim? Por que é só comigo? Eu não consigo mais, não adianta. Viu? Deus quer de você mais perseverança, casca. A sua dor pode servir para duas coisas. Ou para você murmurar e fazer você pecar mais, ou para você louvar a Deus e salvar mais almas para Jesus. Quando nós alegramos-nos em meio às dificuldades, a gente vê a nossa família sendo levantada, aquele que estava mal sendo tocado, aquele que precisava de cura sendo curado. E Deus transformando vidas, famílias, casas, aonde nós passamos, Deus vai fazendo um arrebento numa pessoa que vive de acordo com o Espírito. E Ele vai trabalhando, vai levando a gente para águas mais profundas. Enquanto aquele que vive contra aquilo que é do Espírito vai ficar viciado, vai ficar apostando, não vai responder ao chamado. Aí Deus está falando, eu quero que você faça isso. Não, tô com medo, tô com vergonha. Não quero. Mas eu quero que você faça isso. Não, mas eu não quero, Senhor. Aí você também não vai ser feliz, porque Deus está mandando fazer uma coisa e você não faz. Deus está falando para você, eu quero que você seja mãe. Não, eu vou tomar pílula. Não quero engravidar. Não, mas eu quero que você seja mãe, eu quero te dar um filho. Não, eu sou deusa de mim mesmo. Quem escolhe não é mais Deus, sou eu. Mas no dia do casamento, do matrimônio, eu falei, o padre perguntou, vocês aceitam os filhos que Deus vai te mandar? Eu falei, aceito. Aí depois que casa, não vale mais de nada, né? Você prometeu diante de Deus. Mas ninguém vai falar mais sobre isso. Tem medo. Eu tô aqui para falar para você que aquele que anda com o Espírito precisa andar de acordo com o Espírito. Amém? E uma pessoa que está de acordo com o Espírito, como que é, Henrique? Uma pessoa que está de acordo com o Espírito, nada para ela. Não importa o que aconteça. Vai ter paulada, vai ter pedrada, vai doer, vai machucar, às vezes você vai chorar, até dentro da igreja, às vezes as pessoas que mais machucam a gente é dentro da igreja. É quem persegue, é quem mais você queria que ajudasse, é quem mais você esperava que te amasse e machuca. É assim. Vai ter gente que vai te perseguir, vai ter gente que não vai te ajudar em nada, vai atrapalhar ainda. Mas vai ter gente também que é de Deus de verdade, que vai estar ali para te dar esse suporte. Mas nada para um homem ou uma mulher que vive verdadeiramente aquilo que o Espírito quer. Uma pessoa que vive no Espírito, ela é avivada. Vive de acordo com o Espírito, ela é alegre, ela é feliz. Pode vir para o lado, eu vou continuar pulando, eu vou continuar pregando, eu vou falar de Deus, eu vou continuar amando, nada vai me parar, porque o Espírito Santo habita aqui dentro. Nada para. O fogo não se apaga, não é fogo de palha. Não é fogo sustentado por humanos. Não é fogo sustentado por coisas terrenas. É fogo real. Mas quem que é você para falar sobre isso? Vá lá escutar meu testemunho, depois você vê. O sem vergonha que eu fui também. Quanta coisa eu passei também dentro da minha casa, da minha família. Dos meus pais que queriam se separar, as brigas, as bebedeiras, as safadezas, a vida que eu levei antes de me converter. Eu sei o que eu estou falando. Não vale a pena. Uma vida sem ser vivida pelo Espírito Santo não vale a pena. O maior prazer dessa terra não se compara ao menor prazer que a gente vai sentir lá no céu. O menor prazer aqui não importa. O maior pode ser tudo de mais gostoso. Aqui vai ficar e a traça vai comer. O que vai ficar é os bens eternos. O Espírito Santo vai estar lá abraçando a gente. Deus vai estar abraçando a gente. Nossa Senhora vai receber a gente no colo dela, porque a gente também não é órfão. Nós vivemos na Igreja Católica Apostólica Romana, que tem família, tem pai, tem mãe, tem vô, tem tio, tem tudo. Nós tem São José, nós tem Jesus, nós tem a Virgem Maria, o Espírito Santo. Nós temos os santos, as pessoas a quem nós podemos nos inspirar para sermos santos também, e lá no céu a gente vai estar rodeado de anjos com a glória de Deus. Vai ser uma bênção. Deus tem tudo isso para nós. O que nós estamos fazendo ainda do nosso jeito? Você já quebrou a cara demais do seu jeito, da sua vontade, do seu jeito. Já quebramos muita cara.
Está na hora de converter, mudar a rota. Eu estava indo no caminho do inferno, eu me converti, agora eu vou caminho ao céu. Agora precisa ser ali, ó, Jesus meu foco, e o Espírito Santo é aquele que trabalha em nós para a gente não quebrar a cara. É Ele que faz. Não é nós que estamos fazendo mais, é Ele que faz. Ou seja, uma pessoa que vive no Espírito, como eu disse, ela é avivada, ela persevera. Não é qualquer coisa que faz você parar, não. Tem gente muito mimizenta hoje em dia. Se nós for pegar para ver mesmo, 90% da população é depressiva. Mas não. Às vezes é só um problema da vida que está acontecendo, normal. Todo mundo vai passar por BO. Mas você passa por uma dificuldade, estou com depressão. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes você só está passando por um momento difícil. Levanta a cabeça, vambora. Vambora. Mesmo que esteja com depressão, Deus cura também. Deus cura, Deus vai na raiz, Deus liberta. Vambora, persevera. Deus é maior do que os problemas, Deus é maior do que tudo isso que a gente tem passado. Uma pessoa que vive no Espírito, ela é perseverante. Pode bater. Vamos, mais alma, mais alma, mais alma. Você hoje, presta atenção. Qual que é a pessoa que você tem mais rezado para conversão? Pensa aí. Marido, filho, mulher, tio, tia, vovó, pai, mãe. Qual que é a pessoa que você tem mais pedido para Deus? Nossa, como eu queria que essa pessoa se convertesse. Será que já não está na hora de você fazer um pouquinho mais por essa alma? Será que não está na hora de fazer um calinho no joelho, ficar com um pouquinho de fome para fazer um jejum? Será que não está na hora de comungar mais Jesus? Rezar mais rosário? Doer um pouquinho na nossa carne pela salvação da outra? Uma alma custa caro. Não é baratinho, não. O inimigo está trabalhando muito mais para perder essa alma do que você está trabalhando para salvar ela. Está na hora de nós virar o jogo. Amém? Uma pessoa que vive no Espírito, ela reza, ela ora, ela se entrega, ela jejua, ela faz penitência, ela confessa, ela comunga, ela tem virtude. Na hora que der aquela raiva, eu não estouro. Eu vou ter paciência. Na hora que vier aquele orgulho de falar, não, eu não aceito isso, não, eu vou ter humildade. Pode pisar em mim, pode pisar. Pisa mais um pouquinho. Quanto mais pisar, mais uma alma eu vou salvar. Vai gritar comigo? Grita, pode gritar. Eu te amo, em nome de Jesus. Você quer me humilhar? Pode humilhar. Se até Cristo foi humilhado, quem sou eu para não ser? Se ele foi coroado de espinho, quem sou eu para querer coroa de ouro? Se ele apanhou, quem sou eu para ficar no bem bom? Deixa bater. Vai criando casca. Vai deixando o Espírito Santo te alimentar mais e mais. Mas eu estou tão preocupado. Deus vai providenciar tudo. Não esquenta a cabeça. O dinheiro está difícil. É o aluguel, é a dívida, isso e aquilo, viu? Não esquenta a cabeça. O Espírito está tomando conta. Até aqui você aguentou, não aguentou? Até aqui você aguentou. O Espírito vai conduzindo o resto. Viva por Espírito. Cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. E o Espírito vai te dando essa força. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem fidelidade. Vai até o fim. Eu sou fiel a Deus. Não importa o que aconteça, eu sou fiel. Pode vir o que vier. Eu não vou ter inveja do meu irmão porque ele prega melhor, porque ele canta melhor, porque ele reza melhor, porque o abraço dele é diferente. Nossa, porque ele fala melhor. Não interessa. Quem anda e vive com o Espírito tem um coração manso, humilde, sereno, ama. Se uma pessoa fala que ama a Deus, mas não olha na cara do outro irmão, é mentiroso. Se uma pessoa prega no nome de Jesus, mas não quer ver a outra pessoa nem pintada de ouro, é mentiroso. Se uma pessoa tem o ódio da outra, não perdoa de jeito nenhum e fala do amor de Jesus, é mentiroso. Às vezes a gente precisa se humilhar. E vai vir muitas vezes das pessoas que nós mais ama. Das pessoas que mais vai machucar nós, são quem está mais próximo, quem a gente mais ama. E a gente precisa se humilhar. Permitir ser humilhado, porque lá na glória eterna nós vamos ser coroados por Deus. Vai ter uma mesa de banquete para nós poder se saciar. E Deus vai estar ali, 24 horas do nosso tempo ao nosso lado. Nós vamos estar sentindo o maior prazer que a gente podia sentir no mundo, de estar frente a frente com o nosso Criador. Você quer isso para você, sim ou não? Que oração, irmã?
Veja a hora para mim, senão eu vou embora. Hã? 9h20 já? Misericórdia. Vamos encerrar essa pregação só para dizer para você: quem anda com o Espírito tem maturidade espiritual. Diga amém. Quem tem maturidade espiritual não fica com mimimi, não fica com nhenhenhê. Casou, vamos até o fim, vamos ser forte, vamos se esforçar. Eu entro no trabalho, vou dar o meu melhor. Eu entrei para Deus, vamos servir com vontade, com obediência, com amor. Quem tem maturidade espiritual é firme, não para, não desiste. Tem que ter maturidade espiritual. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade contra os combates espirituais. Quando o demônio for tentar você, for destruir você, a sua casa, a sua família, vai começar a ver vulto, vai escutar barulho, vai começar a ficar depressivo, sentir aquela opressão, o inimigo vai tentar sufocar você, não importa. Quem está vivendo com o Espírito nos combates espirituais, essa pessoa se levanta e não tem Satanás que consiga derrubar essa pessoa. Amém? Quem tem autoridade com o Espírito, quem vive com o Espírito, ele rompe com as maldições da vida dele, ele dá a vida por aquele que lhe deu a vida. Ele dá a vida por aquele que lhe deu a vida. Fecha seus olhos por um instante. Fecha seus olhos. Não deixa hoje o inimigo tirar a sua paz, a sua fé, a sua fidelidade, o seu amor. Deus, ele quer te dar muito, 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 muito. Nós somos um espelho. Já ouviu aquela música que fala: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor? Já ouviu? Sim ou não? É isso. Deus te dá a vida e você dá a vida para Ele. Eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Devolve para Jesus hoje o que é dele e deixa o Espírito Santo avivar você de verdade, com todo o seu coração. Fala aí para Ele: eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor. Eu preciso, Senhor. Vai ficando de pé e dá uma salva de palmas para Jesus bem forte. Viva Jesus! Levanta seus braços lá em cima. Vamos cantar essa última canção para encerrar essa noite com todo o coração aberto, rasgado. Levanta seus braços lá em cima e vai falando: Espírito Santo, eu quero viver, eu desejo, eu preciso. Fecha seus olhos, levanta os braços lá em cima, canta para Ele. Que santidade divina, que homens devemos ser, pois se tu